Desde o ano 2000, estimados irmãos e irmãs, o segundo domingo da Páscoa, por decreto do Papa São João Paulo II, ele é chamado o Domingo da Divina Misericórdia ou Domingo da Misericórdia Divina. A oração da coleta que nós rezávamos já nos chamava a atenção para essa realidade. Ó Deus de eterna misericórdia, ó Deus de misericórdia, o salmo responsorial que nós cantávamos também nos chamava a atenção para esta realidade. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E o Papa Francisco, meu irmão e minha irmã, desde o início de seu pontificado, também vem nos chamando a atenção para essa realidade bonita de nossa fé. Como nosso Deus, Ele é misericordioso. Como nosso Deus, Ele é bondoso. Um Deus que, inclusive, jamais se cansa de nos perdoar, de nos oferecer o seu perdão, de nos dar novas oportunidades, novas chances, novas possibilidades. E o problema, diz-nos o Papa Francisco, somos nós que muitas vezes nos cansamos de pedir o seu perdão. Então hoje, meu irmão e minha irmã, nós celebramos o Domingo da Divina Misericórdia. E Jesus, não esqueçamos, Ele é a encarnação da misericórdia divina. Jesus é o rosto. Em Jesus, a misericórdia divina se fez carne, se tornou humano, pessoa, gente como nós. E também sempre, no segundo domingo da Páscoa, nós lemos esta perícope, este trecho do Evangelho de João. Não apenas pela pessoa de Tomé, mas por aquilo que Tomé, ele representa, ele significa para cada um de nós. Nós, estimados irmãos e irmãs, somos extremamente sensoriais. Nós temos 5 sentidos, ou seja, nós cremos naquilo que um dos nossos sentidos capta, ou naquilo que a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, a nossa racionalidade pode guardar dentro das gavetas da própria inteligência. Então eu não posso, por exemplo, duvidar da existência deste banco, porque os meus olhos conseguem enxergá-lo, conseguem vê-lo, minhas mãos podem tocá-lo. Então eu não posso duvidar da existência deste banco. Daí eu já não preciso da fé, porque eu tenho a comprovação de que realmente este banco ele existe. Eu não preciso da fé, porque este banco, ele os meus sentidos captam a existência dele. Meus olhos podem vê-lo, minhas mãos podem enxergá-lo. Agora, é diferente quando se trata da ressurreição, meu irmão, minha irmã. Quando se trata da ressurreição, nós devemos renunciar à ciência, à tecnologia. Quem quiser uma comprovação científica da ressurreição do Senhor, deve renunciar à fé. Porque a ressurreição não é uma questão de ciência, a ressurreição não é uma questão de tecnologia. A ressurreição é uma questão de fé. Não se comprova a ressurreição, mas se vive a ressurreição. A ressurreição não é para ser comprovada,
A ressurreição é para ser vivida, é para ser experimentada. Então, meu irmão e minha irmã, se caso alguém queira uma comprovação científica de que, de fato, Jesus ressuscitou, deve renunciar à fé. Por quê? Porque o ressuscitado, embora ele tenha conservado a sua identidade, assim como nós, ao ressuscitarmos, porque nós sabemos que o nosso destino também é a ressurreição de Jesus já é a garantia, de certo modo, da nossa ressurreição. E ao ressuscitarmos, nós conservaremos também a nossa identidade, aquilo que nós somos. Mas não confundamos a ressurreição com a reencarnação. Não se trata de você voltar à vida de antes, porque o ressuscitado, ele tem uma vida totalmente diferente desta nossa vida. Ele possui agora um corpo glorificado. E para o ressuscitado, já não há mais as categorias de tempo e espaço. Tempo e espaço, meu irmão e minha irmã, são categorias humanas. Nós ainda estamos presos. Nós ainda estamos condicionados ao tempo e ao espaço. Nós estamos aqui, agora, 19h55. Estamos reunidos nesse espaço físico. Para o ressuscitado agora, já não há mais barreiras físicas. Tanto é que João foi enfático ao nos dizer, ao anoitecer daquele primeiro dia, uma referência, uma alusão já ao domingo, o dia do Senhor, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou. Meu irmão e minha irmã, é possível a gente ter acesso a algum lugar com as portas fechadas? Se vocês vierem à igreja, chegarem aqui bem cedo e encontrarem as portas fechadas, vocês conseguirão ter acesso ao interior da igreja? A não ser que vocês arrombem as portas. Mas João não nos fala de arrombamento de portas. Simplesmente ele nos fala por duas vezes. Estando fechadas as portas, por medo dos judeus, do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou. Já não há mais para o ressuscitado a condição do tempo e do espaço. Ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer tempo. Porque, como eu disse, as categorias de tempo e espaço são categorias humanas. Nós ainda estamos condicionados ao tempo e ao espaço. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Jesus que hoje manifesta-se aos seus discípulos, põe-se no meio de sua comunidade, é o mesmo que caminhava com eles, que fazia refeição com eles, que sustentava-os, caminhando com eles, mas já não é um Jesus perceptível aos olhos da carne, aos olhos físicos, aos olhos do corpo. Porque a fé, embora ela dependa dos sentidos, ela ultrapassa-os. Ela vai muito mais além daquilo que os nossos sentidos e até mesmo a nossa razão, a nossa intelectualidade possam captar. Então, não queira compreender ou não queira comprovar a ressurreição cientificamente. Porque se você quiser comprovar cientificamente a ressurreição, você precisa renunciar à fé.
porque a ressurreição, ela está muito, muito, mas muito mais além da nossa razão, da nossa inteligência, da nossa compreensão. Por isso, muito mais do que querer compreender a ressurreição, nós precisamos vivê-la em nossa vida. Acolher o Cristo ressuscitado que caminha conosco. Outra coisa muito importante, meu irmão e minha irmã, Jesus, ao manifestar-se aos seus discípulos, ele se coloca no meio. Meu irmão e minha irmã, Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Jesus precisa ser o centro da vida de nossa comunidade. Cuidado com pregadores que se fazem de autorreferenciais. Colocam Jesus de escanteio e eles se colocam no centro. Cuidado com esses pregadores, padres, bispos, pastores e até mesmo leigos, que botam Jesus de escanteio e eles se colocam no centro. Jesus precisa ser o centro da nossa vida, o centro da vida da nossa comunidade. Sexta-feira, aqueles que gostam de acompanhar, né, a liturgia diária e leem assiduamente o Evangelho de cada dia, vão se recordar que ali São João nos trazia um outro episódio muito interessante. Pedro, que decide pescar. Alguns também dos outros discípulos acompanham Pedro. Trabalharam a noite inteirinha e nada pescaram. De repente, uma voz vinda da margem do mar de Tiberíades, pedindo algo para comer. Jesus manifestando-se aos seus discípulos, agora, né, na figura de um pedinte. E ele diz: lançai as redes do lado direito da barca. Os discípulos obedeceram à palavra, mesmo ainda não tendo a certeza de que era o Jesus ressuscitado. Então, até então, meu irmão e minha irmã, o fracasso da pesca era porque a pesca simboliza sempre a missão, né? O fracasso da missão era porque até então Jesus não estava somente à margem do mar de Tiberíades, mas ele também estava à margem da vida dos discípulos. Meu irmão e minha irmã, quando nós pomos Jesus à margem da nossa vida, à margem da vida da nossa comunidade, a nossa missão esvazia-se. Voltaremos sempre de redes vazias, porque nos falta aquilo que é fundamental, a presença do ressuscitado. A presença do ressuscitado, né? Ele deve ser o centro da nossa vida. E quando ele é o centro da nossa vida e da vida de nossa comunidade, nós vamos então, né, viver aquilo que viviam as primeiras comunidades. Eles eram um só coração e uma só alma, ou seja, eles cultivavam entre si os mesmos sentimentos relacionados a Cristo. E outra, partilhavam. Uma comunidade que não sabe partilhar é uma comunidade que ainda não tomou consciência do que é ser realmente uma verdadeira comunidade, uma verdadeira igreja. E depois, olha só, né? Se nós hoje somos mesquinhos, porque se tem um animal que é mesquinho, é o ser humano. É o ser humano. É uma mesquinhez tamanha, que não tem fim. E se nós, que somos mesquinhos, hoje, não conseguimos partilhar nem as coisas pequenas, que nem nos são cobradas, como o amor, o carinho, um afeto,
a atenção. Olha que isso aqui são coisas que a gente pode oferecer de graça. Nós não precisamos cobrar para amar. Nós não precisamos cobrar para dar a atenção a alguém. Nós não precisamos cobrar para pôr o nosso ouvido à disposição de alguém. São coisas tão simples, né? Mas que nós nem hoje sabemos oferecer. Imagine então pôr em comum aquilo que nós temos de bens materiais, né? Porque alguns pensam que levarão consigo, né? Não sei se em algum país do mundo já inventaram um caixão que tenha gavetas, né? Porque se inventarem, é possível que alguém ainda deixe no testamento que gostaria que fosse com ele tudo aquilo que conquistou neste mundo. De tão apegados e mesquinhos que muitas vezes nós seres humanos somos. Meu irmão, minha irmã, não estou dizendo que a gente não deva procurar uma qualidade de vida melhor para nós. Mas tome consciência de que você não é eterno neste mundo. E comece a partilhar algumas coisas, né? Vai chegando aí, quem sabe, o frio, comece a dar uma olhadinha lá no seu guarda-roupa, né? Há pessoas que guardam um sapato que usou e que está bom, mas fica lá na sapateira, ó. Mas não doa. Mas também não vai me doar coisas que já não servem para você, no sentido de que eu acho que se não serve para você porque já está rasgada, não vai servir para o outro. Porque tem gente que espera a roupa se desgastar a tal ponto para depois fazer a doação. Mas se não serve para você, também não vai servir para o outro. Assim como alguns, né, que oferecem arroz, feijão carunchados, já vencidos, então não ofereça. Ou a gente oferece aquilo que a gente tem de melhor, ou a gente não oferece. Porque se não serve para você, certamente não servirá também para o outro. É assim que eu penso, e é assim que, com certeza, também Jesus pensava e agia, né? Partilhar, para que nós sejamos uma verdadeira comunidade, conscientes de que o nosso destino não é a terra, mas é o céu, e para lá, com certeza, nós iremos, da mesma forma também como nós viemos um dia a este mundo. Sem nada, e partiremos também sem nada. Amém. Creio